E seguimos a respeito desses ataques de vandalismo no Distrito Federal, conversando agora com o doutor em Direito do Estado pela USP, Renato Ribeiro de Almeida, que chega por aqui. Afinal, falamos de discussão que se amplia com relação a esse campo, né, do direito, do meio jurídico. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde, Lene. Boa tarde a todos da Band News. Professor, já vou começar levantando contigo e pedindo sua análise e opinião a respeito de uma discussão que muitos juristas, criminalistas fazem neste momento. O enquadramento ou se é ou não inadequado considerar terrorismo. Até porque a própria lei traz aí a questão xenofobia, né, que poderia afastar, portanto, dos atos do último domingo desse enquadramento de terrorismo. Qual a sua análise? Bom, eu acho que são dois pontos que são principais aí. Primeiro, o artigo 359 está muito claro, que é tentar abolir o Estado Democrático de Direito por violência. Foi justamente o que aconteceu. Então, naturalmente, nós teríamos, no mínimo, já a aplicação dessa penalidade que pode chegar até 12 anos de reclusão. Agora, em relação ao crime de terrorismo, pelo menos na minha avaliação pessoal, é que também se enquadra, porque os fatos, eles não são considerados manifestações. Então, quando se lê a legislação a respeito do crime de terrorismo, ali não tem nada de manifestação. Nós temos atitudes que elas tentam, sim, criar o caos, para criando esse caos, esse sentimento na população, tivesse aquilo que as pessoas queriam, que é a tal da intervenção militar. Então, ela propôs um golpe, ela fez de maneira orquestrada, de maneira organizada, a utilização. E parece-me que esse vai ser o entendimento a ser adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo menos vendo tudo que está sendo colocado, até o posicionamento dos votos, e especialmente as declarações dos ministros, eu entendo que o STF vai entender que esse é o enquadramento dentro da legislação que nós temos. Embora tenhamos aí algumas questões que são complicadas, como é o caso desse fato da xenofobia, que não se aplica a esse caso, evidentemente, mas eu creio que o enquadramento será justamente esse. Doutor, há pouco E isso é bem ruim. Por favor, pode continuar. Achei que o senhor tinha finalizado. E isso é bem ruim para quem vai tentar fazer uma defesa desse pessoal todo, porque em se aplicando simplesmente o Código Penal, a pena de reclusão de até 12 anos. No caso de terrorismo, o sujeito pode ter uma pena de até 30 anos de reclusão, o que é bastante mesmo. Pois é, doutor. Agora, hoje, né, há rumores, ou houve rumores que poderia acontecer mais uma movimentação ali em Brasília. O Capelli afastou totalmente essa hipótese, falando que não há chance de acontecer, de se repetir o que aconteceu no domingo. Nós há pouco vimos também imagens de Brasília com toda a força de segurança ali acionada, né, o reforço necessário, a ação preventiva mesmo. Como a gente pode interpretar até o Moraes imputando multas, se for o caso de pessoas serem vistas, manifestantes se aglomerando novamente? É um momento também que agora já sabemos mais ou menos como gerenciar, não é, doutor? Infelizmente agora a coisa já aconteceu, né? No jargão popular, Inês é morta, né? Porque essas pessoas já se aproximaram. Por isso que é tão importante que se apure e se puna com rigor esses, entre aspas, manifestantes e também as autoridades que tinham a obrigação de fazer a devida segurança desses prédios públicos, em torno desses prédios públicos, porque uma coisa que eu tenho dito desde domingo, essas pessoas elas conseguiram se aproximar dos prédios públicos. Para quem conhece bem Brasília, sabe que não é nada difícil se conter uma multidão do ponto de vista policial, tendo em vista que são só duas vias, duas grandes avenidas, uma que vai e uma que volta. Então, um cordão, um isolamento policial seria mais do que suficiente para evitar que essas pessoas chegassem até tão perto. Então, elas chegaram até as cercanias do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Palácio do STF, e naturalmente aí o mais exaltado, o mais maluco do que os demais, acabou falando, vamos quebrar tudo, e deu no que deu. Então, evidentemente que a responsabilidade é daqueles que permitiram que essas pessoas chegassem
onde chegaram, tão perto, e daí não tem como conter uma multidão desse tamanho, como dito na reportagem, com 40 servidores de plantão. Precisava de muito mais, e a imprensa já deixou muito claro que já sabiam disso. A própria Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, havia informado as autoridades do risco de que fatos como esse viessem a acontecer. Pois é, outro ponto muito sensível dessa discussão, porque a ABIN sinalizando dessa maneira, nós vermos ou não vermos movimentos no sentido de contenção e também de prevenção é algo muito falho e, inclusive, eu gostaria de te ouvir a respeito dessa questão estrutural mesmo, né? Tanto da inteligência ligada a órgãos, sejam policiais, seja da força, ou seja, de vigilância mesmo, de segurança. Como podemos interpretar justamente esse arranho que houve ali com relação a essas faltas de manifestações, digamos assim, dessas partes? Primeiro que é muito feio, né? Eu falei um pouco à imprensa internacional e os jornalistas que me perguntaram, o clima é de absoluta perplexidade. As pessoas não acreditam que o Brasil, que é uma república importante, que é um país muito importante no cenário mundial, tenha vivenciado situações como essa, como se fosse uma republiqueta, como se fosse um país em que impera a desordem, né? Como é que as pessoas chegaram até os 3 principais prédios públicos do país, a sede do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, e destruíram tudo, quebraram tudo, levaram cadeira para o meio da praça. Então, evidentemente que isso daí pegou muito mal para o Brasil. E é importante que as pessoas que estão nos assistindo saibam o seguinte: o governo do Distrito Federal, ele recebe verba da União para justamente promover essa segurança. Então, a responsabilidade é do governo do Distrito Federal, que recebe valores, são valores muito relevantes, justamente para que esse entorno da administração federal, seja do ponto de vista do legislativo, do executivo e do judiciário, tenha a devida proteção, o devido policiamento. Nós, brasileiros, pagamos isso ao governo do Distrito Federal. E me parece que houve aí uma série de situações que são muito falhas. Falhas em relação ao governador, falhas em relação ao comando da Polícia Militar, por isso que o ministro Alexandre de Moraes acertou nas decisões, falha também no secretário de Segurança Pública, que não estava nem sequer presente, e daí também é uma coisa que não faz muito sentido. Ele recém assumia o cargo e já entrava de férias, saiu do país e aconteceu o que aconteceu. Então, evidentemente que essas coisas devem ser apuradas e elas só não vão voltar a acontecer, como está sendo colocado na reportagem, se de fato houver, a partir de agora, uma organização muito grande dos poderes, dos 3 poderes atuando conjuntamente e, principalmente, punindo rigorosamente essas pessoas. E daí eu lembro do que aconteceu em 12 de dezembro. 12 de dezembro, data da diplomação do presidente e vice, então eleitos, eles foram diplomados e aconteceu todo aquele fato, aquela quebra-quebra na cidade de Brasília. Fogo em ônibus, fogo em carros, gente tentando jogar um ônibus de cima de um viaduto e ninguém foi preso em flagrante naquela ocasião. A polícia deixou de agir. E quando a polícia deixa de agir, e se tratando de criminosos, porque é justamente disso que se trata, quando a criminalidade, diante da autoridade policial, a autoridade policial não faz nada, não prende em flagrante, a mensagem que foi passada para essas pessoas é que estava tudo liberado. E por isso elas voltaram de forma mais violenta e muito pior, muito mais destruidora, vamos dizer assim. Doutor em Direito, doutor Renato Ribeiro de Almeida, muito obrigada por suas contribuições. Ótimo trabalho sempre e até a próxima. Uma alegria e uma honra falar a todos vocês da Band News. Obrigada, doutor.